tarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo, começamos mais um vídeo. Aqui meu nome é Demetrio. Eu vim aqui ajudar, vamos ver se eu consigo ajudar. Pontos positivos e negativos. Você está com dúvida em qual igreja servir a Deus? Qual é a que está mais próxima da Bíblia ou mais longe da Bíblia? Entre CCB e Assembleia de Deus. Você está com dúvida em uma dessas duas. Se você não sabe para qual você vai, aqui vamos colocar os pontos positivos de cada uma e os pontos negativos de cada uma. Sem mais enrolação, vamos lá. Os pontos positivos da CCB, Congregação Cristã do Brasil. Não tem dízimo, ótimo, ponto positivo e cristão, não tem dízimo. Não tem petição de dinheiro, aqueles cultos que faz petições de dinheiro infinitamente, dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Isso nunca aconteceu, pelo menos desconheço essa parte. Tá? Se eu estou errado, pode comentar aqui. Todos que fazem parte do ministério trabalham, tem seus trabalhos comerciais, tem seus trabalha fora, tem suas profissões para se sustentar e sustentar a sua família. Ele não é assalariado da igreja, ótimo também, um outro ponto positivo. Ele não é aquele peso para os membros da igreja que tem que trabalhar para sustentar quem não gosta de trabalhar, quem está em pecado, homens maus. Então aqui também é outro ponto positivo ótimo. Eles trabalham e vivem do suor do seu rosto, ou um trabalho que eles não soam. Todos são livres para frequentar qualquer uma da comum, assim, qualquer igreja do mesmo ministério, na sua cidade, em outra cidade, no mesmo estado, em outro estado, qualquer uma dentro do país ou em outro país. Não tem ciumeira porque você não está preso no dízimo, mais uma vez. Outra coisa que o dízimo atrapalha, porque se você faz parte de um ministério que tem dízimo, para você ir em outra igreja do mesmo ministério, tem aquela ciumeira com medo de perder, não o membro, mas de perder o dízimo, que fica naquele ministério ali, naquela igreja do mesmo ministério. Então ali não tem, eles ficam livres para ir aonde ele sentir do mesmo ministério, mas eles têm ensinamento de no dia de culto da igreja que ele frequenta, para ele estar no dia de culto daquela igreja, e fora isso eles estão livres para ir para outra igreja. Pregação, ler todo o texto para pregar, ótimo também, ler todo o texto para pregar, não faz uma pregação em cima somente de um verso, que aí eles criam outro texto na pregação, ótimo também, ler todo o texto para pregar. Uma pregação espiritual, então eles falam ali o que sentir na hora, bom também, bom, aí não é ótimo, mas é bom. E na hora da pregação, levanta quem do ministério tiverem mais comunhão com Deus naquele momento ali para pregar, ótimo também, esse ponto é ótimo. O ruim é quando são cultos especiais que ele convida um pregador, esse pregador com comunhão, sem comunhão com a palavra, sem a palavra ele vai pregar porque ele foi convidado, ele foi escalado para a reunião da mocidade ou qualquer coisa afim, cultos especiais, né? O povo é doutrinado em tudo buscar a pregação da palavra para confirmar ou não. Ponto médio, porque o povo tinha que ser doutrinado a estar em mais comunhão com Deus e buscar de Deus, e Deus fazer ele sentir
se sim ou não. Ele não precisar, vamos supor assim, sair da boca de um profeta, né? Então, ponto médio, ponto médio. Que ele vai acertar, ele vai errar, né? Testemunho, todos os cultos têm testemunho, bom, bom, muito bom. Então, todos os cultos têm o momento ali para o testemunho. Louvam a Deus todos juntos. Ótimo, não tem aquela disputa de eu sou o cantor, ele é o cantor ou ela é a cantora. Não, todos louvam a Deus junto. Ótimo. Qualquer um pode estudar música, muito bom também, para fazer parte da orquestra. Uso do véu. Mesmo com uma interpretação confusa, mas eles deram importância a 1 Coríntios 11. Então, ponto bom. Mesmo, né? Ali dá para entender também que seria para o uso de véu só a mulher que tem cabelo curto. Porque ali no mesmo texto está falando que o véu é o seu cabelo natural. Mas, então, bom, deu importância ao texto é melhor do que quem nem leu o texto ou quem não deu importância. Então, bom. Se faltar alguma coisa dos pontos positivos, pode comentar aí à vontade. Lembra aí quais são os pontos positivos que ficou faltando. E não queremos ser injusto aqui com ninguém. Estamos sendo aqui aberto e tirar a dúvida para quem está com dúvida entre a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil. Aqui vamos lá, pontos positivos da Assembleia de Deus. Ensinam a exercitar a fé, geralmente para alcançar coisas difíceis. Pode ser material, espiritual, doenças, qualquer coisa, eles ensinam a exercitar a fé. A pessoa ter um desafio com Deus para conseguir, mas infelizmente, né, tá indo mais para o lado material, né? Mas é um ponto bom. Ler a Bíblia também, ponto bom. Se alguém perder a liberdade, em um ano tem a sua liberdade restituída. Se for algum pecado que ficou público, que ficou sabendo, porque ninguém vai tirar a liberdade de alguém que a pessoa fez um pecado e ninguém ficou sabendo, que ficou em oculto, né? Então ninguém vai perder a liberdade por uma coisa que ninguém sabe o que aconteceu. Então, muito bom isso daqui, porque se Deus perdoa, quem é o homem para não perdoar? O homem está acima de Deus. Se ele se sente acima de Deus, ele está errado, né? E se ele tem um coração duro que ele não consegue perdoar o seu irmão, ele também não tem parte com Deus. Porque temos que perdoar 70 vezes 7 e tudo mais. Então, irmãos, os pontos positivos e ser cristão, né? Mas aí as duas empatam nesse caso aqui. Os pontos positivos que eu me recordo da Assembleia de Deus, infelizmente, são esses daqui. Mas se alguém me lembrar de mais pontos positivos... o jejum também. Eles praticam o jejum. Isso é ótimo, praticar o jejum. Que o enfraquecimento do corpo é o fortalecimento da alma, te aproxima de Deus. Um momento ali que você fica... Não adianta só o jejum, é o jejum e oração. É um momento que você tira para se consagrar a Deus. Então, ótimo aqui também. Se falta algum ponto positivo, me lembra, comente aí que podemos corrigir em um próximo vídeo. Pontos negativos da Congregação Cristã do Brasil. Se perder a liberdade por pecado que ficou público, se for pobre e não for da família de alguém do ministério, não tem aquelas famílias tradicional, filha do cooperador, sobrinha do ancião, neto de um ancião famoso, se não tiver costa larga, não tiver família assim, de peso mesmo dentro da igreja, esquece. For pobre, esquece. É de 20 a 30 anos sem liberdade, isso é se
tu tiver a sua liberdade de volta. Às vezes você tem neto, músico, alguma coisa assim, e você perdeu a liberdade de moça, de moço, e às vezes a sua liberdade não foi te dada de volta porque eles não têm intenção de te devolver. Tu vai ficar sem liberdade mesmo. Povo do coração duro, ruim mesmo, sangue nos olhos. Entendeu? Deus já te perdoou, Deus te ama, tu vai pro céu. Talvez ele não vai, mas ele não vai te dar liberdade de volta, porque aqui na terra, aqui na igreja, quem manda é ele. Ele pode até não ter parte com Deus. Ele pode até, quando ficar velhinho, ele mesmo perder a liberdade, ele ficar caducando, ele ficar babando e ele ser proibido de pregar na igreja, de atender culto, porque Deus tirou a liberdade dele, porque ele não tem condição. Mas, né, quem tem temor, quem não tem temor, né, se acha acima de Deus porque tem um ministério. Quem diz que porque tem ministério terá parte com Deus? Agora, se a pessoa for rica, se a pessoa for ter parente no ministério, for filha de ancião, for filha de cooperadores, várias pessoas da tua família do ministério, você quer continuar na igreja, quer continuar servindo a Deus, você tem temor, mas você teve um deslize, como todos têm, como seu ancião que tirou a liberdade também é um pecador, todos somos pecadores, só que o dele ficou escondido, ficou em oculto, mas o seu, né, veio a público. Então, mas no seu caso, você tem a costa larga, você tem dinheiro, é de família, do ministério, então a sua liberdade será restituída em 2 anos e meio, 3 anos, e pode até ser que tu consiga ter ministério também. Quem pode, quem não pode, se sacode. É igual na política, você tem parente, é isso, aquilo outro, é uma política dentro da igreja isso daqui. Infelizmente, e temos casos comprovados, né? Temos casos comprovados sobre isso daqui, estamos falando aqui em cima da realidade. Outro ponto negativo, tem muitos cegos e fanáticos religiosos que amam a congregação cristã do Brasil sobre todas as coisas, não é a Deus sobre todas as coisas, ele ama a religião, o ministério sobre todas as coisas. Então daqui é um ponto negativo, não são todos, mas infelizmente são muitos. Outro ponto negativo é falar que a congregação cristã do Brasil é a graça de Deus. Pode ser uma graça falsa. A graça verdadeira de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que morreu de graça, sofreu, apanhou, levou chicotadas, foi crucificado, pregado, as suas mãos, seu pulso, ou seu pé, ou seu tornozelo, não sei, mas foi crucificado na cruz, derramou sangue, morreu para que possamos ter salvação. Jesus Cristo é o único Salvador. O único que salva é Jesus, não é a igreja. A salvação não está na igreja, a salvação está em Jesus. Jesus é a graça de Deus que morreu de graça para ti, para todos, para o pecador poder ter o arrependimento e ser ligado a Deus novamente, a receber salvação pelo sangue de Cristo, a verdadeira graça de Deus. Infelizmente, muitos da CCB não lê a Bíblia, esse é um outro ponto negativo, e ficam acostumados somente nos pontos de pregações. A congregação tem mais ou menos 300 pontos de pregações, então ele só conhece só o que é pregado dentro da igreja, só. Ele não conhece, vamos supor, os capítulos do lado, os outros capítulos
Tem passagem bíblica, se você só vai conhecer se você ler livro por livro, capítulo por capítulo. E você tem que examinar as escrituras, o que falam das coisas de Deus. Então você tem que examinar. Terminou a pregação, tudo que for falar na pregação, você tem que ir na palavra de Deus e ver se ponto está certo, está errado, está certo, está errado, isso. E ser um servo de Deus, isto é servir a Deus. Não tudo que falar você pegar cegamente e tá tudo certo. Não, isso é ponto negativo. Outro ponto negativo, mas isso daqui vai para todas as igrejas, não é particular só da CCB, isso daqui é de todas. Um amor ensaiado, falta amor de verdade. Quando um irmão para de ir na igreja, alguém vai lá fazer visita para ele? Não, não é feito. Ninguém vai lá ver, a não ser que ele for muito rico. Aí até o ministério manda ir, ver o que aconteceu, porque o irmão aqui não está vindo. Então, no normal, infelizmente, quando o irmão deixa de ir na igreja, ninguém vai lá ver o que aconteceu. A não ser que ele é de uma família tradicional, tal, ele tem que ser muito importante. Agora, se for só um na família que é da igreja, quando fica doente, ele morre e ninguém soube mais do irmão. Quando não vai na igreja, não recebe uma visita, ninguém sabe o que aconteceu. E o ministério costumeiro também, que acostumou a fazer as coisas religiosamente, na religião e nada mais, não tem a guia de Deus. Ele não é guiado por Deus, ele acostumou, faz por costume e não quer perder os seus privilégios religiosos. Não poder ter barba, porque quem fez essa regra que não gostava de dar beijo, ósculo em homem que tem barba. Então por esse motivo não pode ter barba. Então entrou uma malícia para atrapalhar o ensinamento bíblico. O ensinamento bíblico é: os irmãos saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Santo. Então, se é santo, não importa se tem barba, não tem barba, se é homem ou se é mulher. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Se é santo, não tem malícia. Se eu não posso saudar o irmão porque tem barba, porque eu não gosto de beijar homem com barba, entra a malícia. Se eu não posso saudar porque é mulher, entra a malícia. Se eu não posso, entra a malícia. Se não pode, entra a malícia. Não pode barba, porque entra a malícia. Então, daqui é uma doutrina falsa, um ponto negativo, péssimo. O importante é que a santidade, não a malícia, não a malícia, não a malícia. Terno e gravata, saia e vestido. Se for só costume, tudo bem. Agora, se você achar que você não pode colocar uma calça feminina, que você tem pecado, você não vai para o céu, aí é heresia. Se você achar que você não pode pregar de terno e gravata, se você não vai para o céu, isso virou heresia. Agora, se for só um costume, acho bonitinho, só vaidade, tudo debaixo do sol. É vaidade, todo homem debaixo do sol é vaidade. Então é só uma vaidade, só um costume religioso. Agora, se você achar que a salvação está na saia ou no vestido, ou no terno e gravata, se o homem não pôr uma bermuda, ele está em pecado? Não, não está em pecado. Não pode entrar malícia nas coisas de Deus. Entrar malícia, está dando lugar para o adversário. Então, se for só o costume bonitinho, bacaninha, vaidade, está fora dos ensinamentos bíblicos. É para colocar roupa modesta, roupa simples, sem luxúria, sem riqueza, para ir na igreja para servir a Deus. Para você ir o mais modesto, o mais simples possível na igreja. Esse é o ensinamento bíblico. Sem joia, sem relógio de ouro,
e o mais simples possível para a igreja. Esse é o ensinamento bíblico, né? Passou disso daí, a vaidade de vaidade está errado. Então aqui acabou os pontos negativos da Congregação Cristã do Brasil. Se tiver mais alguns, pode nos lembrar, né, que corrigimos no próximo vídeo. Agora vamos para os pontos negativos da Assembleia de Deus. O pontos negativos aqui, na hora do louvor, é louvor individual. O louvor individual na Bíblia está ensinando o quê? Que todos que têm fôlego louvem ao Senhor. Então todos juntos louvamos a Deus com os instrumentos, com isso, com aquilo outro. Não tem proibições de instrumentos para louvar a Deus. Então que todos juntos louvamos a Deus. Aí aqui fica aquela disputa, aquela mimimi, aquele povo mimadinho, aquela disputa ali, aquela inveja, aquela dor de cotovelo, e sempre os mesmos que têm liberdade para louvar a Deus e outros não têm. Às vezes a pessoa não é afinadinha, mas ela louva de coração, ela louva de corpo e alma e espírito. E às vezes a pessoa é afinadinha, ela não louva a Deus, ela é uma ótima cantora, mas ela não sente nada das coisas de Deus, ela não está louvando a Deus, ela não está adorando a Deus, ela não tem nada com Deus. Não é porque ela canta bonito que ela está louvando a Deus. A banda também, outro ponto negativo, que cabe aqui no máximo meia dúzia na banda, e o restante que quer louvar a Deus com instrumentos, está fora porque a banda só cabe meia dúzia. É uma igreja que é formatada para poucas pessoas. Outro ponto negativo, está errado, mas o povo não quer consertar para servir a Deus. Ministério assalariado, está super errado. Homens maus de coração, ruins, que não gostam de trabalhar e fica comendo o pão dos outros homens, mudando o curso da palavra. Está errado. Aqui onde a palavra aqui que eles estão entrando contra a palavra de Deus está em Tessalonicense 2, segundo Tessalonicense 3. Leia todo o texto ali, ó. O quanto que esses homens aqui que vivem do salário da igreja estão em pecado. Eles não são imitadores dos apóstolos, eles não são imitadores de Cristo, eles não têm nada com Deus, eles têm com o salário. Quem serve a Deus por causa do dinheiro, serve a Satanás também. Quem paga mais, eles estão topando. Culto sem ordem. Não tem hora certa para começar, não tem hora certa para terminar. Culto sem ordem. Outro ponto negativo aqui da Assembleia de Deus, o culto não tem ordem. Também o outro ponto negativo aqui, terno e gravata, saia e vestido. Então outro ponto negativo aqui também. E o que eu falei da Congregação Cristã do Brasil serve para eles também. Se for só um costume religioso, se for somente vaidade de vaidade, menos pior. Agora, se a pessoa não usar terno e gravata e sair vestido e achar que eles não vão para o céu por causa disso daí, aí é uma heresia muito satânica. Isso não tem nada a ver com salvação. Está escrito na Bíblia, homens usar roupas de homens, mulheres usar roupas de mulheres. E nos cultos de louvores e adorações a Deus, é usar roupas simples e humildes, não usar roupas chiques e luxuosas. O outro pontos negativo aqui é convidado qualquer lobo, qualquer falso profeta para pregar e dar ensinamento nas Assembleias de Deus. Então a porta está aberta para qualquer cão, para qualquer bode, para qualquer coisa, está aberta para ir lá destruir as ovelhas. Os maus pastores deixam os lobos devorarem as ovelhas. Então, daqui são os pontos negativos
da Assembleia de Deus, se falta algum ponto negativo ou positivo de uma igreja ou da outra. Então, irmãos, você tira a base, você estava com dúvidas, eu ajudei a tirar sua dúvida ou coloquei mais dúvidas em você? Igreja perfeita, infelizmente, não tem. O que tem é projeto, é um comecinho de uma igreja bíblica, mas igreja bíblica mesmo, pautada ali na palavra, ali literalmente ali, colar e copiar do jeitinho que está escrito, no momento, no Brasil, das igrejas grandes, não tem. Então, esse é o vídeo, agradecemos a Deus por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, encerramos esse vídeo. Tarde.